Então, se um colega é crente, está colando na prova, um crente deve ir falar: olha, você aqui é luz, as pessoas estão olhando para você, você é um crente, não faça isso. Você está transformando a cultura de Deus aqui em cultura diabólica, você está representando a cultura diabólica e não a de Deus. Então, são coisas que nós devemos fazer, uns corrigindo uns aos outros, para podermos ser realmente sal e luz por onde quer que nós estejamos, que nós possamos transformar a sociedade onde nós estamos. Vamos ver na parte 3, Evangelho, Igreja e Cultura. Então, Evangelho e Cultura, Igreja e Cultura e o despertamento cultural da Igreja. Vamos ver primeiro o Evangelho e Cultura. Então, nascido judeu, Jesus foi educado na lei de Moisés, participou das festas anuais em Jerusalém, frequentou as sinagogas e, como ensinador, mostrou ao povo a singularidade da mensagem evangélica. Então, Jesus estava contextualizado dentro da cultura judaica da sua época. Agora, não quer dizer que ele aceitou o que tinha na cultura e que era contrário à palavra de Deus. Então, ir ao templo era uma cultura, e participar das festas, da Páscoa, tabernáculos, era uma cultura? Era. Passada por quem? Por Deus. Jesus participava? Participava. Era coisa boa, era coisa de Deus. Pagar impostos era uma cultura? Pagar impostos aos romanos? Era. Jesus era dono, e é dono de tudo. Não precisava pagar imposto. Mas ele pagou. Então Jesus participava da cultura. E uma festa de casamento fazia parte de uma cultura? Fazia parte de uma cultura. E Jesus foi? Foi. As pessoas tomavam ali suco de uva. E Jesus tomou? Tomou. As pessoas iam a um velório. Jesus foi? Foi. Então, são coisas que você vai vendo que Jesus fazia. As pessoas entravam no barco, iam pescar, Jesus ia. As pessoas viviam em família, Jesus viveu em família? Viveu em família. Em tudo, ele foi, então, semelhante aos homens. Em tudo. Menos no pecado. Nunca se corrompeu. Nunca pecou. Então ele andava entre os homens, participava das culturas que existiam na época, mas nunca pecou. Então devemos tomar todo cuidado, porque às vezes nós achamos que devemos participar de tudo, mas acontece que acabamos participando também do pecado. Então podemos participar de tudo, desde que não seja um pecado, não seja contrário à palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então aquilo que eu vou fazer, que vai influenciar outra pessoa para o pecado, ou vai fazer que alguém peque, ou vai então levar as pessoas a se distanciar de Deus, eu não devo fazer. Posso fazer? Posso até fazer, mas não é para fazer. Não vou fazer porque isso vai atrapalhar as pessoas a se encontrarem com Deus. Vamos ver agora a igreja e cultura. A igreja primitiva deparou-se com várias questões de caráter cultural. Haja visto o Concílio de Jerusalém. Então veja bem, foi um tempo difícil para a igreja, o início da igreja, porque os judeus convertidos queriam que os gentios convertidos também guardassem o sábado, que também se alimentassem do mesmo jeito dos judeus, se vestissem do mesmo jeito dos judeus, que tivessem os mesmos costumes, seguissem a mesma cultura, guardassem as mesmas datas. Então tudo isso foi uma coisa que deu um problema gravíssimo para a igreja. Queriam até que os gentios se circuncidassem. Então veja bem, isso ia causar o quê? Uma divisão na igreja. Os gentios iam ser considerados então como gentios mesmo e não seriam considerados como parte do corpo de Cristo, como igreja. E então a igreja se dividiria em dois grupos, um lutando contra o outro, e acabariam se destruindo uns aos outros. Então o que aconteceu? Os apóstolos se reuniram, Paulo também estava lá, e ali então chegaram a um acordo, e um acordo que dava razão aos dois lados.
Então era um acordo diplomático ali, uma coisa bem feita, para que não houvesse divisão no corpo. Nem concordaram totalmente com os gentios e nem concordaram totalmente com os judeus. Então a parte, por exemplo, de comer sangue, eles disseram, olha, não se deve comer sangue. Na parte dos relacionamentos pessoais, concordaram agora com os judeus. Olha, não se pode viver em prostituição. Só pode haver sexo entre esposo e esposa. Na parte, por exemplo, da circuncisão, então, os gentios ficaram livres dessa parte. Então veja só que os dois lados perderam posição, a posição que eles tinham na cultura, e os dois lados passaram também a se respeitarem, passaram também a admitirem-se como igreja, todos os dois lados. E isso então veio trazer o que? A paz, a união. Então houveram proibições e houveram também permissões. E isso agradou a todos. Não totalmente, mas aceitaram e se comprometeram então a obedecerem aos líderes, que foram, é claro, influenciados pelo Espírito Santo. Reconheceram isso, que era de Deus a decisão, e guardaram isso e obedeceram isso. Então nós vamos ver no filme Atos, que é um excelente filme que eu faço sempre para que todos assistam. Esse filme Atos é da BV Filmes, você pode entrar em contato com a BV Filmes e adquirir esse filme, ou nas locadoras, ou nas lojas aí, na própria internet você consegue comprar. Coloca aí as legendas em português, que aí você estará assistindo o filme e lendo a Bíblia ao mesmo tempo. Se você puder assistir toda semana esse filme, imagine, isso vai mudar você, vai mudar a sua vida cristã, vai mudar a sua família. Você estará lendo o livro de Atos dos Apóstolos toda semana. Isso é importantíssimo para nós. Número 3, aí nós vamos ver o despertamento cultural da igreja. Então, assim como Daniel, Paulo e Jesus de Nazaré, a igreja tem o dever de propor uma contracultura para essa sociedade. Então, assim como nós vemos aí Daniel, influenciando a sociedade de sua época, Jesus, Paulo, Barnabé, e esses homens de Deus, que tantos outros que influenciaram a cultura de sua época, nós vamos ver aí que a igreja também tem um dever de influenciar a sociedade em que estão. E para sempre, para o bem, para o lado de Deus, obedecendo a palavra de Deus, segundo as orientações da palavra de Deus. Nós temos visto aí, gente, principalmente a divulgação do espiritismo através de uma rede de televisão, a mais famosa do Brasil. Nós temos visto aí coisas terríveis que são passadas pela mídia, que são contrárias à palavra de Deus. Estão tentando de todas as maneiras possíveis torcer a palavra de Deus. Estão querendo colocar o pecado como sendo certo. Estão querendo aí colocar como lesbianismo fosse normal, como se homossexualismo fosse normal. Então a mídia está trabalhando totalmente para Satanás, uma coisa terrível. E nós temos que entrar com a contrapartida. Temos que transmitir a verdade, falar, combater o pecado. E mostrar o que Deus quer. Mostrar o que a palavra de Deus ensina. Mostrar a verdade. Agora, nunca nós devemos combater as pessoas. Não. Nós estamos combatendo as ideias das pessoas que são contrárias à Bíblia. Nunca as pessoas. Nunca ofender as pessoas, nunca agredir as pessoas, nunca, nunca, nunca. Devemos amar essas pessoas, orar por elas, porque elas estão vivendo no erro, no engano de Satanás. Então mostremos a verdade. Influenciemos então a sociedade em que nós estamos vivendo, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus para todos. A nossa conclusão aí, se trabalhada de acordo com a palavra de Deus, a cultura faz bela, verdadeira e útil. Ciente dessa verdade, a Igreja de Cristo não pode ficar impassível. Transformemos, pois, nossa cultura com a mensagem do Evangelho, pois, como prometeu o próprio Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Mateus 16, 18. Então devemos influenciar a cultura de acordo com a palavra de Deus.
Nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, sempre obedientes. Deus, quando entregou a terra aos homens, não disse assim: vocês agora fazem o que quiserem, vivam da maneira que quiserem. Não. Deus determinou normas a serem seguidas, obedecidas. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que governa sobre nós. Nós, como igreja, temos a cabeça desse corpo que é a igreja, que é Cristo. Então nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós deixamos de ter o domínio de Satanás sobre nós, mas agora nós somos livres para servir a Deus, porque amamos a Deus. Então nós temos que obedecer, temos que viver segundo os padrões bíblicos, segundo os padrões da palavra de Deus. Nós convidamos você que está nos assistindo a aceitar agora Jesus como Senhor e Salvador, começando uma vida nova daqui para frente. Entrando agora dentro da cultura de Deus, o desejo de Deus para a sua vida. Se você quer se entregar a Deus, entregar é obedecer a partir de agora a Deus e viver uma vida diferente, uma vida voltada para Deus, obediente à palavra de Deus, você agora pode fazer isso. Vamos orar juntos. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar o direito à salvação, ao perdão por todos os nossos pecados cometidos no passado. Vamos começar uma vida nova a partir de hoje. Vamos orar juntos agora. Se você está doente, está enfermo, saiba que o desejo de Deus é que você seja curado. Jesus levou na cruz do Calvário tanto os nossos pecados como nossas enfermidades. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, olha, Senhor, para aquelas vidas agora que aceitam agora Jesus Cristo, teu Filho, como único Senhor e Salvador de suas vidas. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, vá até essas vidas agora, cura toda enfermidade, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, concede-lhes agora o Espírito Santo para que conheçam a verdade, para que sejam sal e luz por toda parte que forem. Oh, Senhor, transforma a nossa sociedade. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser exemplos. Ajuda-nos, Senhor, a combatermos o mal. Oh, Senhor, ajuda-nos a transmitir uma cultura que seja de acordo com a Tua palavra, que possamos mudar a sociedade que vivemos. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor. Pai querido, nós te pedimos também, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, batiza agora. Oh, Jesus, o Senhor é o batizador. Coloca, Senhor, agora a Tua mão, estende a Tua mão poderosa sobre essas vidas. Em nome de Jesus, recebam. Em nome de Jesus, recebam o poder de Deus agora. Recebam também a cura em nome de Jesus. Recebam libertação em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos agora ao nosso questionário. Nós vamos passar aí pelos principais pontos da nossa revista. Lá no nosso site nós colocamos o questionário com as perguntas para serem aí respondidas e também frases para serem completadas. Aqui nós trazemos as respostas, só as verdadeiras. Vamos ver então.